A gentileza é uma virtude que reflete a própria natureza de Deus. É um fruto do Espírito, uma marca daqueles que andam com Ele. A Bíblia nos diz para amar nossos vizinhos, mostrar compaixão, cuidar dos fracos e ser uma luz em um mundo escuro. Mas embora a gentileza seja divina, o discernimento é necessário. Nem todos que vêm a nós com as mãos abertas têm corações puros. Nem todos que buscam nossa gentileza têm boas intenções, e se não tomarmos cuidado, nossa gentileza pode ser mal utilizada, nossa compaixão explorada e nosso amor tirado. Por aqueles que não o valorizam, o próprio Jesus era a personificação do amor e da graça. Ele curou os doentes, acolheu os rejeitados e perdoou os pecadores. Mas ele nunca foi ingênuo. Ele viu através da hipocrisia dos fés. Ele discerniu os motivos das multidões e não se confiou àqueles que o seguiam apenas pelo que ele poderia dar a eles. Ele conhecia os corações dos homens. Ele sabia que enquanto alguns buscavam genuinamente a verdade, outros só queriam manipular, enganar e tirar vantagem. Sua bondade nunca foi sem sabedoria. Sua compaixão nunca foi sem discernimento. Muitos de nós fomos ensinados a ser gentis com todos, a dar sem questionar, a sempre dizer sim, a nunca rejeitar ninguém. Mas isso não é gentileza bíblica. Isso agrada as pessoas, e agradar as pessoas drenará seu espírito, roubará sua alegria e o deixará exausto carregando fardos que você nunca deveria suportar. Há uma diferença entre ser gentil e ser usado. Há uma diferença entre amar as pessoas e permitir que elas o manipulem quando o inimigo quer destruir uma pessoa. Ele raramente o faz por meio de ataque direto. Envia pessoas que tirarão vantagem de sua gentileza, que irão drenar você emocionalmente, espiritualmente e até financeiramente. Ele envia pessoas que farão o papel de um amigo, mas seu único objetivo é se beneficiar de sua generosidade. É por isso que o discernimento é necessário. Você é chamado para amar, mas você não é chamado para ser cego. Você é chamado para ser compassivo, mas você não é chamado para ser um capacho. Você é chamado para ajudar os outros, mas você não é chamado para permitir a irresponsabilidade. Jesus disse a seus discípulos: sejam sábios como serpentes e inocentes como pombas. Isto significa que, embora devamos ter corações puros, também devemos ter mentes afiadas. Devemos ser gentis, mas não crédulos. Devemos ser amorosos, mas não tolos. Há momentos em que dizer não é a coisa mais amorosa que você pode fazer. Há momentos em que abandonar um relacionamento tóxico é a decisão mais piedosa que você pode tomar. Há momentos em que negar sua gentileza a alguém que se recusa a mudar é um ato de sabedoria, não de crueldade. Algumas pessoas não querem ajuda, elas querem controle. Algumas pessoas não buscam amizade, elas buscam vantagem. Algumas pessoas não apreciam sua gentileza, eles esperam isso. E se você continuar a dá-la sem discernimento, você se encontrará vazio, drenado e distante do propósito de Deus para a sua vida. Jesus não curou a todos. Ele não respondeu a todas as perguntas. Ele não deu a todos o que queriam. Ele deu o que era necessário quando era necessário. E para aqueles cujos corações estavam abertos para receber, olhe para a sua própria vida. Existem pessoas que só ligam para você quando precisam de algo. Existem relacionamentos em que você está sempre dando, sempre se sacrificando, sempre derramando, mas não recebendo nada. Em troca, você está constantemente dizendo sim mesmo quando seu coração lhe diz para dizer não, isto não é o que Deus quer para você. A verdadeira bondade está enraizada na sabedoria. O verdadeiro amor opera dentro de limites e o verdadeiro discernimento permite que você veja além das palavras e nas intenções do coração. Deus lhe deu um chamado, Ele lhe deu uma tarefa. Mas se você gasta seu tempo tentando agradar a todos,
tentando estar disponível para todos, tentando suprir todas as necessidades que são colocadas diante de você. Você nunca irá cumprir o que ele planejou para a sua vida. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é ir. Embora às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer não. Às vezes, a coisa mais piedosa que você pode fazer é dizer: estabeleça um limite e se mantenha firme nele. O mundo lhe dirá que amar significa nunca rejeitar ninguém. Mas a palavra de Deus lhe diz para guardar seu coração. O mundo lhe dirá que gentileza significa dar a todos que pedem. Mas a palavra de Deus lhe diz para ser um bom administrador do seu tempo, seus recursos e sua energia. O mundo lhe dirá que ser uma boa pessoa significa sacrificar seu próprio bem-estar pelo bem dos outros. Mas a palavra de Deus diz que até Jesus se afastou das multidões para orar, descansar e ficar sozinho com o Pai. Se Jesus estabeleceu limites, por que você não deveria? Se Jesus se afastou de pessoas que só queriam usá-lo, por que você não deveria? Se Jesus sabia quando falar e quando ficar em silêncio, quando dar e quando reter, quando curar e quando deixar ir, por que você não deveria? A gentileza é divina, mas o discernimento é necessário. Jesus andou nesta terra como o exemplo perfeito de amor, graça e bondade. Ele curou os doentes, alimentou os famintos e acolheu aqueles que a sociedade havia rejeitado. Seu coração estava cheio de compaixão pelos perdidos e quebrados, e ele demonstrou amor de uma forma que ninguém jamais tinha visto antes. Mas enquanto Jesus era gentil, ele não era passivo. Enquanto ele era misericordioso, ele não era fraco. Enquanto ele dava livremente, ele também estabeleceu limites. Muitas pessoas pensam que gentileza significa sempre dizer sim, sempre estar disponível e nunca rejeitou ninguém. Mas Jesus não viveu dessa maneira. Ele era totalmente comprometido com sua missão, e ele não permitiu que as demandas das pessoas o distraíssem do propósito que seu Pai lhe dera. Houve momentos em que ele se afastou das multidões. Momentos em que se recusou a realizar milagres sob demanda, e momentos em que confrontou as pessoas com a verdade, mesmo quando isso as ofendia. Sua bondade não era motivada pela aprovação dos homens, mas pela vontade de Deus. Os evangelhos nos dizem que grandes multidões seguiam Jesus aonde quer que ele fosse. Elas vinham a ele com suas necessidades, suas doenças, seus desejos por milagres, mas apesar disso, as multidões que pressionavam Jesus frequentemente se afastava. Ele se retirava para lugares solitários para orar. Ele tirava um tempo para ficar sozinho com seu Pai. Ele não permitia que as expectativas das pessoas controlassem sua agenda. Ele sabia que sua força vinha da comunhão com Deus, e ele priorizava isso acima de tudo. Se Jesus, o Filho de Deus, precisava estabelecer limites para descanso e oração, quanto mais nós. Também houve momentos em que Jesus se recusou a se envolver com aqueles que tinham corações endurecidos. Os fariseus frequentemente tentavam prendê-lo com suas perguntas, distorcendo suas palavras em uma tentativa de desacreditá-lo. Mas Jesus não aceitou o engano deles. Ele respondeu quando quis e permaneceu em silêncio quando soube que seus motivos eram impuros. Ele não perdeu tempo discutindo com aqueles que não tinham desejo pela verdade. Sua bondade não significava que ele tolerava manipulação ou permitia que outros ditassem sua missão. Um dos exemplos mais poderosos de Jesus, estabelecendo limites, foi em suas interações com aqueles que o seguiram. Quando um jovem rico veio a Jesus, ansioso para ganhar a vida eterna, Jesus disse-lhe para vender seus bens e siga-o. O jovem foi. Embora triste porque não estava disposto a abrir mão de sua riqueza, Jesus não o perseguiu. Ele não baixou o padrão.
Ele não tentou convencê-lo a ficar. Jesus estendeu o convite, mas quando o homem o rejeitou, ele o deixou ir. Jesus também estabeleceu limites com aqueles mais próximos a ele. Quando Pedro, um de seus próprios discípulos, tentou repreendê-lo e desencorajá-lo de ir para a cruz, Jesus respondeu firmemente: "Fique para trás de mim, Satanás." Ele reconheceu que mesmo aqueles que o amavam às vezes poderiam ser usados para distraí-lo de seu propósito. Ele não permitiu que laços emocionais o afastassem de seu chamado. Outro exemplo é quando Jesus visitou sua cidade natal, Nazaré. As pessoas de lá eram céticas em relação a ele. Elas cresceram com ele e não podiam aceitar que ele era o Messias por causa de sua descrença. Jesus não realizou muitos milagres lá. Ele não se impôs sobre aqueles que se recusaram a acreditar. Ele mudou-se para outros lugares onde os corações das pessoas estavam abertos. Sua bondade não significava ficar onde ele não era bem-vindo. Mesmo em seu sacrifício final, Jesus demonstrou limites quando estava diante de Pilatos por falsamente acusado e zombado. Ele não se defendeu, ele permaneceu em silêncio, escolhendo se submeter à vontade de seu Pai em vez das exigências da multidão. Ele conhecia seu propósito e não permitia que outros ditassem como ele deveria cumpri-lo. Sua gentileza nunca foi uma fraqueza. Era poder sob controle. Muitas vezes, as pessoas confundem gentileza com disponibilidade infinita. Elas acreditam que ser uma boa pessoa significa nunca dizer não, nunca rejeitar ninguém, nunca se afastar de situações prejudiciais. Mas Jesus nos mostra um exemplo diferente. Ele amava as pessoas, mas não permitia que suas expectativas o controlassem. Ele curou muitos, mas não curou a todos. Ele falou a verdade, mas não forçou ninguém a aceitar. Se Jesus estabeleceu limites, porque não deveríamos, se ele sabia quando ir embora, quando ficar em silêncio e quando dizer não. Não deveríamos seguir seu exemplo. A gentileza é um reflexo do amor de Deus, mas deve ser guiado pela sabedoria. Jesus era gentil, mas ele estabeleceu limites. Nem todo mundo que sorri para você tem o seu melhor interesse no coração. Não. Todo aquele que oferece uma mão amiga o faz por amor. O mundo está cheio de pessoas cujas intenções não são puras, cujas palavras não correspondem aos seus corações e cujas ações são movidas por desejos egoístas. É por isso que o discernimento é necessário. A Bíblia nos adverte repetidamente para sermos vigilantes, para sermos sábios, para testar os espíritos e guardar nossos corações contra o engano. Até mesmo Jesus, que era cheio de amor e compaixão, não se confiava a todos. O Evangelho de João nos diz que muitas pessoas creram nele por causa dos milagres que ele realizado. Mas Jesus não se comprometeu com eles, porque sabia o que estava em seus corações. Ele entendeu que alguns o seguiram pelos motivos errados. Alguns queriam usá-lo para seu próprio ganho. Alguns apenas buscavam seu poder, mas não tinham desejo de verdadeira transformação. Havia aqueles que fingiam estar com ele, mas na verdade eram contra ele. Judas Iscariote andou com Jesus, ouviu seus ensinamentos e até se sentou à sua mesa, mas no final ele o traiu por 30 moedas de prata. Judas parecia um discípulo, agia como um discípulo. Mas seu coração estava longe de Deus. Ele seguiu Jesus, mas suas intenções nunca foram puras. Ele viu ganho pessoal ao invés de verdadeira devoção. Os fariseus, os líderes religiosos da época, falavam palavras eloquentes sobre Deus, mas seus corações estavam cheios de orgulho e hipocrisia. Eles faziam uma demonstração de retidão, mas por trás de sua aparência religiosa havia um desejo de controle e poder. Eles conspiraram contra Jesus. Jesus não, porque ele
fez algo errado, mas, porque ele ameaçou sua posição, eles fingiam buscar a verdade, mas na realidade eles estavam procurando maneiras de prendê-lo por toda a Escritura. Veja exemplos de pessoas cujas intenções não eram o que pareciam ser. Dalila falou palavras de amor a Sansão, mas seu coração estava decidido a traí-lo. Ela ganhou sua confiança apenas para entregá-lo nas mãos de seus inimigos. Sua gentileza era um disfarce, sua afeição uma ferramenta de manipulação. Nem todo mundo que fala suavemente tem um coração mole. Nem todo mundo que se aproxima o faz com boas intenções. Mesmo entre aqueles que parecem estar fazendo o bem, pode haver engano. Jesus alertou sobre lobos em pele de cordeiro, aqueles que parecem inofensivos, mas são perigosos, o chamado deles. Eles vêm com palavras lisonjeiras, eles fazem promessas, eles parecem gentis e prestativos, mas suas verdadeiras intenções estão escondidas. Eles procuram tirar vantagem para enganar, para controlar. E se não tomarmos cuidado, se não buscarmos sabedoria, podemos cair em sua armadilha. O mundo está cheio de pessoas que fingem ser algo que não são. Alguns vão sorrir na sua cara, mas falar contra você pelas suas costas. Alguns vão oferecer amizade, não porque se importam com você, mas porque podem se beneficiar de você. Alguns vão alegar te amar, mas somente enquanto eles puderem usar você. E o maior perigo é que, sem discernimento, podemos não vê-los como eles realmente são, até que seja tarde demais. É por isso que Jesus disse a seus seguidores para serem sábios como serpentes e inocentes como pombas. Ele não nos chamou para sermos ingênuos. Ele não nos disse para confiar cegamente. Ele nos chamou para amar, mas ele também nos chamou para sermos vigilantes. Ele nos chamou para sermos gentis, mas ele também nos chamou para sermos. Discernir o amor não significa nos deixar enganar. A gentileza, sim. Não significa tolerar manipulação. Muitos foram feridos não porque lhes faltou amor, mas porque lhes faltou sabedoria. Eles confiaram muito facilmente. Ignoraram os avisos. Eles presumiram que todos tinham o mesmo coração que eles, mas nem todos têm boas intenções. Algumas pessoas entram na sua vida apenas para drenar, para manipular. E quando conseguem o que querem, vão embora. Alguns constroem relacionamentos apenas para ganho pessoal. Alguns falam de lealdade, mas não têm intenção de ficar. Quando as coisas se tornam difíceis, até mesmo nas igrejas, até mesmo nas famílias, até mesmo entre aqueles que afirmam ande com Deus, há pessoas cujos corações não são retos. Alguns pregam não para a glória de Deus, mas para o aplauso do homem. Alguns dão não por amor, mas para serem vistos. Alguns afirmam seguir a Cristo, mas suas ações revelam o contrário. Deus não nos chama para viver com medo, mas Ele nos chama para andar em sabedoria. Devemos orar. Por discernimento, devemos pedir olhos para ver além da superfície. Devemos ser guiados pelo Espírito para que não caiamos nas armadilhas daqueles que não têm o nosso melhor interesse no coração. Nem todos que entram em sua vida são enviados por Deus. Alguns são enviados como distrações, alguns são enviados como testes, alguns são enviados pelo próprio inimigo para afastá-lo do seu propósito. Jesus sabia quem era verdadeiramente a favor dele e quem era contra ele mesmo quando se disfarçavam. Ele nunca permitiu que o engano dos outros interferisse em sua missão. Ele não se entregou àqueles cujos corações não estavam certos. Ele amava a todos, mas ele não era cego para a realidade da natureza humana. Se ele em seu exercício de perfeição, tal sabedoria, quanto mais precisamos para agradar as pessoas, é uma armadilha em que muitos caem, muitas vezes sem perceber. Começa com boas intenções, um desejo de ser gentil, de ser útil, de evitar conflitos, mas com o tempo torna-se um fardo que rouba a paz de uma pessoa, alegria e propósito, a necessidade de ser amado,
de ser aceito e de manter todos felizes, pode lentamente assumir o controle, levando a uma vida que é ditada pelas opiniões e expectativas dos outros, em vez da vontade de Deus. A Bíblia adverte contra o medo do homem, dizendo que é uma armadilha. Quando uma pessoa vive para agradar as pessoas, elas ficam presas em um ciclo de busca de aprovação. Cada decisão é pesada contra como os outros reagirão. E cada palavra é filtrada pelo medo de ofender. Cada ação é moldada por um desejo profundo de ser aceito. Em vez de viver livremente, eles se tornam escravos das expectativas daqueles ao seu redor. Em vez de seguir a Deus de todo o coração, eles hesitam. Preocupados com como os outros os perceberão, até mesmo Jesus, que era cheio de graça e verdade, não procurou agradar a todos. Ele falou a verdade corajosamente, mesmo quando ofendeu os líderes religiosos. Ele realizou milagres não para ganhar popularidade, mas para revelar o poder de Deus. Ele não mudou sua mensagem para torná-la mais aceitável para as multidões. Na verdade, quando muitos acharam suas palavras muito difíceis de aceitar e se afastaram, ele não correu atrás deles ou tentou suavizar seus ensinamentos. Ele permaneceu fiel à sua missão, independentemente de quem aprovava ou desaprovava as pessoas, agradadores. No entanto, vivem com medo da rejeição. Eles evitam dizer não porque não querem decepcionar eles. Concordam em coisas. Eles não têm tempo para apenas manter os outros felizes. Eles ficam em silêncio quando deveriam falar, temendo ofender. Eles se esforçam constantemente, dando constantemente, servindo constantemente, dizendo sim constantemente, mesmo quando estão exaustos e sobrecarregados. E ao fazer isso, eles se perdem suas próprias necessidades, suas próprias convicções. Seu próprio propósito se tornam secundários às demandas dos outros. Um dos maiores perigos de agradar as pessoas é que isso leva ao comprometimento. Quando uma pessoa está mais preocupada em fazer os outros felizes do que em obedecer a Deus, eles começam a fazer pequenas concessões. Eles permitem coisas que eles uma vez firmemente contra eles. Distorcem seus valores para se encaixarem. Eles toleram o pecado para evitar conflitos. Eles diluem a verdade para evitar ofender com o tempo. Eles se afastam cada vez mais do que é certo. Tudo porque eles têm medo do que os outros vão pensar, os líderes religiosos. Na época de Jesus, estavam mais preocupados com as opiniões dos homens do que com a verdade. A Bíblia diz que muitos deles acreditavam em Jesus, mas não confessavam abertamente, porque temiam ser expulsos da sinagoga. Eles valorizavam o louvor das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Eles sabiam a verdade, mas sua necessidade de aceitação os manteve em silêncio. É isso que acontece. Quando agradar as pessoas, assume o controle. O silêncio é a verdade. Enfraquece a convicção, torna a pessoa mais preocupada com sua reputação do que com seu relacionamento com Deus. Outro perigo de agradar as pessoas é que isso leva ao ressentimento. Uma pessoa que tenta constantemente manter todos felizes acabará percebendo que é impossível. Não importa o quanto eles deem, não importa o quanto eles façam, sempre haverá alguém insatisfeito, e com o tempo a amargura começa a crescer. Eles sentem, não apreciado dado como certo usado, eles se cansam de carregar fardos que nunca foram feitos para carregar. O que começou como gentileza se transforma em exaustão. O que começou como amor se transforma em frustração. Jesus nunca chamou seus seguidores para serem pessoas agradáveis. Ele os chamou para serem obedientes. Ele os chamou para tomar sua cruz e segui-lo, mesmo que isso significasse perder a aprovação do mundo. Ele avisou que segui-lo traria oposição, que alguns os rejeitariam, que eles enfrentariam críticas e perseguição. Mas ele também prometeu que
Aqueles que buscam primeiro o reino de Deus, você encontrará a verdadeira realização, a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Viver para a aprovação das pessoas é um ciclo sem fim. Um dia elas te aplaudem, no outro elas te criticam. Um momento elas te amam, no outro elas te dão as costas. As opiniões das pessoas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Quando uma pessoa escolhe viver para Deus em vez de para os outros, ela encontra a liberdade. Ela não sente mais a pressão de atender às expectativas de todos. Ela não carrega mais o peso de tentar ser tudo para todos. Ela pode andar em paz, sabendo que seu valor é não encontrado no que os outros pensam, mas no que Deus diz. O perigo de agradar as pessoas é que isso afasta a pessoa de sua verdadeira vocação. Ela a mantém presa no medo, distraída pelas opiniões dos outros e exausta de tentar atender a expectativas impossíveis. Mas Deus não criou seu povo para viver pela aprovação dos homens. Ele os criou para viver para Ele quando Jesus enviou seus discípulos ao mundo. Ele lhes deu um aviso e uma ordem. Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inocentes como pombas. Essas palavras não foram ditas levianamente. Elas foram chamadas para sabedoria e pureza, para discernimento e retidão. Jesus sabia que o mundo nem sempre seria gentil, que seus seguidores enfrentariam engano, oposição e até perseguição. Ele não disse para eles serem ingênuos, nem para eles serem duros. Ele os chamou para um equilíbrio, uma vida de agudeza espiritual e pureza moral. Ser sábio como serpentes significa ser exigente. Uma serpente não se move imprudentemente, é cuidadosa, observadora e estratégica. Ela não desperdiça energia em lutas desnecessárias, mas sabe quando atacar e quando permanecer parado. Jesus estava chamando seus discípulos para se moverem pelo mundo com o mesmo nível de consciência. Ele sabia que haveria pessoas que tentariam enganá-los, que tentariam distorcer suas palavras, que fingiriam ser amigos, mas na verdade eram inimigos. Ele os estava alertando para não confiar cegamente, não caminhar para o perigo sem pensar, não ser facilmente manipulado. Sabedoria significa entender a realidade da natureza humana. Nem todo mundo tem boas intenções, nem todo mundo fala a verdade. Há aqueles que disfarçam-se de ajudantes, mas têm motivos egoístas. Há aqueles que afirmam buscar a justiça, mas são movidos pelo orgulho e poder. Os fariseus na época de Jesus eram um exemplo disso. Eles usavam as vestes de líderes religiosos, falavam as palavras das Escrituras, mas seus corações estavam cheios de hipocrisia. Eles procuraram prender Jesus para distorcer suas palavras, para encontrar qualquer razão para condená-lo. No entanto, Jesus viu através deles. Ele nunca caiu em suas armadilhas porque ele carregava a sabedoria do céu. A Bíblia está cheia de advertências sobre o engano. Provérbios nos diz que os tolos acreditam em tudo que ouvem, mas os sábios examinam as coisas cuidadosamente. Paulo adverte em suas cartas que Satanás se disfarça de anjo de luz, o que significa que nem tudo que parece bom é de Deus. Muitas pessoas foram desviadas por falta de discernimento. Seguiram líderes carismáticos que falavam eloquentemente, mas os afastaram da verdade. Eles confiaram naqueles que pareciam gentis, mas depois revelaram intenções egoístas e prejudiciais. Jesus sabia que isso aconteceria, e é por isso que ele ordenou que seus discípulos fossem sábios. Mas a sabedoria por si só não é suficiente. É por isso que também se diz que Jesus é inocentes como pombas. Uma pomba representa pureza, sinceridade e um coração que permanece imaculado. Alguns, quando aprendem sobre o mal no mundo, respondem com amargura.
eles se tornam endurecidos, desconfiados, de todos relutantes em confiar ou amar. Mas Jesus não chamou seus seguidores para serem frios ou cínicos. Ele não disse a eles para responder ao engano com engano ou para enfrentar o mal com mais mal. Ele os chamou para permanecerem puros, para andar em retidão, para manter seus corações livres da corrupção. Uma pomba não busca vingança, ela não trama ou manipula. Ela se move suavemente, trazendo paz por onde passa. Jesus estava dizendo a seus seguidores que mesmo que andassem em sabedoria, eles nunca deveriam perder sua inocência. Eles nunca deveriam se tornar tão cautelosos a ponto de perder sua compaixão. Nunca se tornarem tão exigentes a ponto de pararem de amar. Nunca se tornarem tão conscientes do mal a ponto de permitirem que ele crie raízes em seus próprios corações. Ser sábio como serpentes e inocente como pombas é viver na tensão entre astúcia e sinceridade. Significa saber quando falar e quando ficar em silêncio, significa reconhecer o engano. Sem se tornar enganoso, significa permanecer firme na verdade, sem se tornar arrogante. Jesus viveu esse equilíbrio perfeitamente. Ele viu os esquemas de seus inimigos, mas não respondeu com ódio. Ele conhecia os corações dos homens, mas ainda assim os amava. Ele enfrentou a traição, mas não permitiu que a amargura tomasse conta. O mundo está cheio de lobos e ovelhas perdidas. Há aqueles que procuram prejudicar, e há aqueles que simplesmente não conhecem a verdade. A sabedoria permite que um crente veja a diferença para saber quando se envolver e quando se afastar. A inocência permite que eles amem servir para estender a graça, mesmo em um mundo que nem sempre a retribui. Este é o chamado de todo crente: andar em sabedoria, sem perder a pureza. Ver o mundo claramente, sem deixar que ele corrompa o coração, ser tão sábio quanto as serpentes e tão inocente quanto as pombas, a verdade nunca. Foi popular desde o início dos tempos. Os homens a rejeitaram, distorceram e tentaram silenciar aqueles que a falam. Os profetas antigos foram ridicularizados, espancados e até mortos por declarar a palavra de Deus. O próprio Jesus, que era a própria personificação da verdade, foi ridicularizado, desprezados e crucificados. Os apóstolos enfrentaram prisão, rejeição e sofrimento, não porque fizeram o mal, mas porque se recusaram a comprometer a mensagem que Deus lhes deu. Defender a verdade tem um custo. Sempre tem. O mundo não ama a verdade, porque a verdade expõe o pecado. A verdade ilumina as trevas. E aqueles que amam as trevas lutarão para mantê-la escondida. Quando Jesus falou, as multidões se maravilharam com sua sabedoria, mas muitos também ficaram com raiva quando ele confrontou os líderes religiosos que conspiraram contra ele, quando ele declarou que ele era o único caminho para o Pai. Muitos se afastaram. Ele poderia ter suavizado sua mensagem. Mudou suas palavras para torná-las mais aceitáveis, mas ele não o fez. Ele falou a verdade, mesmo quando ofendeu muitos. Hoje têm medo de permanecer firmes na verdade, porque temem a rejeição. Eles temem perder amizades, oportunidades, status ou conforto. A pressão para se conformar é forte. O mundo exige que a verdade seja remodelada, que seja suavizada para se ajustar às tendências culturais, que seja ajustada para que ninguém se sinta desconfortável. Mas a verdade não muda para acomodar sentimentos à verdade. Não se curva para se ajustar às mudanças moral da sociedade. O que era verdade nos dias de Jesus ainda é verdade hoje e será verdade por toda a eternidade. A Bíblia adverte que nos últimos dias as pessoas não suportarão a doutrina sã. Eles reunirão professores que dizem o que querem ouvir, que lhes dizem que podem viver como quiserem e ainda estarem certos com Deus. Eles rejeitarão a correção, desprezarão a repreensão e zombarão daqueles que se apegam à justiça. Mas Deus
Não chamou seu povo para ficar em silêncio. Ele não os chamou para se misturar, para diluir sua palavra ou para buscar a aprovação do mundo. Ele os chamou para permanecerem firmes. Permanecer firme significa falar a verdade, mesmo quando ela é impopular, significa recusar-se a comprometer-se, mesmo quando isso custa algo. Significa estar mais preocupado com a aprovação de Deus do que com as opiniões dos homens. Jesus disse que quem se envergonha dele e de suas palavras, ele se envergonhará. Quando ele retornar em glória, aqueles que pertencem a ele não podem se dar ao luxo de recuar. Eles não podem se dar ao luxo de ficar em silêncio. Quando o mundo distorce a palavra de Deus, sempre haverá oposição à verdade. Noé pregou a justiça, mas o mundo o ignorou. Até que fosse tarde demais, Jeremias foi jogado em um poço por alertar Israel a se arrepender. João Batista foi decapitado por falar contra o pecado. Paulo foi preso, espancado e finalmente morto porque se recusou a parar de pregar o evangelho. Nenhum deles se comprometeu, nenhum deles mudou sua mensagem para evitar ofensas. Eles falaram o que Deus ordenou, não importando o custo. Jesus prometeu que seus seguidores enfrentariam perseguição por permanecerem na verdade. Ele disse que eles seriam odiados, ridicularizados e excluídos, mas ele também prometeu que aqueles que perseverarem serão recompensados. A aprovação dos homens é passageira, o louvor do mundo é vazio, mas a recompensa de permanecer firme na verdade de Deus dura para sempre. Aqueles que defendem a verdade devem estar preparados para serem mal compreendidos. Eles serão chamados de intolerantes sem amor ou tacanhos. O mundo tentará silenciá-los, envergonhá-los ou pressioná-los a fazer concessões, mas sua vocação não é agradar ao mundo, é agradar a Deus. Eles não devem permitir que o medo os mantenha quietos. Eles não devem permitir que a oposição os abale. A verdade não é determinada por quantas pessoas a aceitam. Não enfraquecido pela rejeição, ele permanece imutável e inabalável. O compromisso eterno pode trazer paz temporária, mas leva à destruição espiritual. O silêncio pode evitar conflitos, mas permite que a escuridão se espalhe sem controle. Aqueles que amam a Deus devem amar a verdade, e aqueles que amam a verdade devem estar dispostos a defendê-la, mesmo quando ofende. A compaixão é um presente de Deus, um reflexo de seu próprio coração. Ele é cheio de misericórdia, lento para a ira e rico em amor. Ele chama seu povo para cuidar dos quebrados, para ajudar os feridos, para amar os indignos de amor, mas assim como Deus é compassivo, ele também é sábio e chama seu povo para ser a mesma compaixão que não é direcionada por Deus, pode levar à exaustão, manipulação e até mesmo permitir o pecado. A verdadeira compaixão não é apenas sobre sentir profundamente, é sobre ser guiado pelo Espírito em como e quando agir. Jesus foi movido pela compaixão. Muitas vezes ele viu os doentes e os curou. Ele viu os famintos e os alimentou. Ele viu os perdidos e os chamou ao arrependimento. Mas ele não curou todos os doentes em Israel. Ele não respondeu a todos os pedidos, do jeito que as pessoas esperavam. Quando o jovem rico veio até ele, Jesus o amava, mas ele não o perseguiu quando ele se afastou, quando a multidão o procurou. Depois que ele os alimentou, esperando por mais pão, ele não realizou outro milagre para satisfazê-los. Ele os apontou para a verdade, a compaixão de Jesus. Sempre foi direcionada pela vontade do Pai. Há um perigo em permitir que a emoção humana sozinha guie os atos de compaixão. Os sentimentos são poderosos, mas nem sempre são. Sábios, é possível dar tanto que alguém se esgota e não tem mais nada para dar. É possível tentar ajudar alguém, apenas para descobrir que eles se aproveitam da gentileza, sem nunca mudar. É possível carregar fardos que Deus nunca pretendeu.
que alguém carregasse. É por isso que a compaixão deve ser direcionada por Deus, porque somente Ele vê o quadro completo. Há momentos em que Deus chama seu povo para intervir, para dar, para servir, para se sacrificar. Mas também há momentos em que Ele os chama para recuar, para dizer não, para permitir que as consequências sigam seu curso. O pai do filho pródigo o amava profundamente, mas ele não o perseguiu quando ele saiu. Ele não tentou impedi-lo de experimentar as dificuldades de sua escolha. Ele esperou. Ele confiou que Deus trabalharia no coração de seu filho, e quando o filho finalmente caiu em si, ele voltou para casa verdadeiramente transformado. Algumas pessoas são atraídas por ajudar os outros a ponto de negligenciarem seu próprio bem-estar. Elas se sentem culpadas por dizer não, elas se derramam até ficarem vazias, pensando que é isso que o amor requer. Mas até Jesus reservou um tempo para descansar. Até ele se retirou de as multidões para orar e ser revigorada. Ele não era movido pelas demandas das pessoas. Ele era guiado pelo Pai. Ele sabia quando dar e quando se afastar. Há também uma diferença entre ajudar e capacitar algumas pessoas. Não querem uma mudança. Elas buscam ajuda, mas não responsabilidade. Elas querem resgate, mas não arrependimento. Elas pegam e pegam, mas nunca crescem. Quando a compaixão não é direcionada por Deus, ela pode se transformar em comportamento capacitador, prolongando a luta de alguém. Em vez de permitir que eles enfrentem a realidade que trará a verdadeira transformação, Jesus ajudou aqueles que estavam dispostos a receber a verdade, mas ele não forçou a mudança sobre aqueles que a rejeitaram. Deus chama seu povo para ser generoso, mas ele também os chama para serem administradores sábios. Ele os chama para amar, mas também para discernir. A compaixão é poderosa quando está alinhada com sua vontade. Ela traz cura, restauração e ajuda verdadeira. Mas a compaixão mal colocada pode drenar, enganar e distrair da verdadeira obra. Deus quer fazer. O maior ato de compaixão foi o sacrifício de Cristo na cruz. Mas mesmo nisso, ele não forçou a salvação sobre ninguém. Ele a ofereceu gratuitamente. E aqueles que escolheram recebê-lo foram transformados para sempre da mesma forma. Os crentes devem deixar Deus direcionar sua compaixão, dando onde Ele conduz, recuando quando Ele diz e confiando que sua sabedoria é maior do que a compreensão humana. Deus chama seu povo para ser compassivo, mas Ele também os chama para serem sábios. A verdadeira compaixão não é apenas uma resposta emocional. É um chamado divino dirigido por sua sabedoria e guiado por seu espírito. Jesus demonstrou compaixão perfeita, mostrando misericórdia aos quebrantados, sem nunca comprometer a verdade. Ele sabia quando dar, quando curar, quando para intervir e quando recuar. Ele não permitiu que as demandas das pessoas ditassem suas ações. Ele permitiu que a vontade do Pai o guiasse. Quando a compaixão é direcionada por Deus, ela leva à verdadeira restauração e cura. Ela fortalece, em vez de drenar, eleva, em vez de capacitar e reflete o coração de Cristo. Mas quando a compaixão é movida apenas pela emoção humana, ela pode levar à exaustão, manipulação e prioridades equivocadas. Há um tempo para ajudar, e um tempo para deixar ir. Há um tempo para dar, e um tempo para esperar lá. É um tempo para falar, e um tempo para ficar em silêncio. Deus não chama seu povo para carregar fardos que Ele nunca colocou sobre eles. Ele os chama para confiar nele, para buscar sua sabedoria e permitir que Ele direcione seu amor e cuidado pelos outros, quando a compaixão está alinhada com a vontade de Deus. Ela é poderosa. Ela traz mudanças reais, impacto duradouro e significado eterno. Seu povo é chamado para amar como Ele ama, servir como Ele serve e confiar que seus caminhos são mais elevados que os